Com a graça de Deus, aqui agora nós abrimos este nosso trabalho. Nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da soma de monômios. Só que aqui começa a complicar um pouquinho, porque nós vamos encontrar monômios negativos também. Mas a regra continua a mesma. Temos aqui menos 34x elevado a 7 mais 11 vezes x elevado a 7. Para somar estes monômios, basta somarmos os coeficientes. Então fica menos 34 mais 11. Então esse é o coeficiente da soma. E a potência continua a mesma. E aqui entra um pequeno detalhe. O que é essa operação aqui? A soma de um negativo com um positivo. Primeiro, vamos escrever detalhadamente a operação. Menos 34 mais 11. Com todos os detalhes, isso é a soma do número menos 34 com o número mais 11. O 34 negativo, sendo somado com o 11 positivo. E a soma entre um positivo e um negativo é precisamente uma subtração. É uma subtração. E como efetuamos a subtração? Primeiro, nós devemos analisar o sinal. Quando somamos um positivo com um negativo, o sinal do resultado é o sinal do maior. Então, 34 é maior que 11, o sinal do 34 é negativo, então o sinal do resultado é negativo. Em seguida, nós armamos a operação de subtração colocando o maior em cima e o menor embaixo. Não importa quem é positivo e quem é negativo, sempre o maior em cima e o menor embaixo. 4 menos 1, 3, 3 menos 1, 2. Então, 34 menos 34 mais 11 é menos 23. Aqui ajuda muito se nós utilizarmos uma interpretação do nosso dia a dia. Nós podemos pensar isso aqui em recurso financeiro, em dinheiro. E o negativo nós podemos pensar em gasto. E o positivo em ganho. Então vamos pensar em alguém que não é você, é uma outra pessoa, uma pessoa não muito prudente. A pessoa gastou R$ 34 e ganhou 11. Então, pensando desta forma, fica bem fácil saber. Bom, a pessoa gastou mais do que ganhou. Então, o que vai acontecer no final? A pessoa vai ficar devendo. E o sinal que indica que ela ficou devendo é o sinal negativo. E quanto ela ficou devendo? Para eu saber quanto ela ficou devendo, eu preciso fazer o quê? A diferença entre o que foi gasto, que é 34, e o que ela ganhou, que é 11. Por isso é feito 34 menos 11, que é 23. Então, por esse motivo, a pessoa ficou devendo R$ 23. Sempre numa situação como essa, não é obrigatório, mas é altamente recomendável, sempre, primeira coisa, analise o sinal e já escreva o sinal do resultado. E mesmo que for o resultado positivo, escreva o sinal, para criar esse hábito de escrever o sinal. Por que estou dando essa orientação? Porque é muito comum a pessoa faz a análise do sinal corretamente e esquece de colocar o sinal. Quando o sinal é positivo e você esquece, não tem problema. Porque se você omite o sinal, você já está considerando o resultado positivo. O problema surge quando o resultado é negativo e você esquece de escrever, porque daí fica errado. Para evitar este problema, sempre faça o sinal primeiro e escreva o sinal. Antes de efetuar a operação de subtração, já deixa o sinal lá pronto, para não ter o risco de esquecer. E é muito comum esquecer o sinal e errar por este motivo. Então, recomendo fazer sempre dessa forma. E de uma forma geral, o
que é a operação de subtração. Eu falei que é uma operação de subtração, mas para ver mesmo como uma operação de subtração, é preciso reescrever essa expressão aqui. O menos 34 mais 11, nós podemos escrever como 11 menos 34. A subtração nada mais é do que a soma de um número com o oposto de outro número. No caso, aqui a subtração entre 11 e 34 é a soma do 11 com o oposto do 34. Perceba que aqui o sinal é da operação. Aqui o sinal é do número. Então, este sinal é o símbolo da operação de subtração. Nesta outra expressão, o menos do menos 34 é o sinal do 34. A operação, no caso aqui, é uma adição. Então, uma subtração, ela é uma adição. Ela surge quando você adiciona um número com o oposto de um outro número. E neste caso, só uma coisa que faltou eu falar, quando eu coloquei o sinal aqui do 11, eu falei no final da aula anterior que todo número tem sinal. Então aqui, menos 34 mais 11, a rigor, é o menos 34 somado com o 11 positivo, e aqui o sinal não está aparecendo. Mas ele tem um sinal, ele é positivo. E aqui eu fiz ele aparecer para ter todos os detalhes aparecendo aqui, que é importante que essas ideias fiquem claras. Porque quando a pessoa não compreende bem essas coisas, ela erra nesse tipo de operação. É muito comum confundir essas coisas e errar nessas situações. Ou esquecer a regra, ou alguma coisa do tipo. Agora, quando você entende com clareza o que está acontecendo aqui, aí fica mais fácil lembrar e fica mais fácil acertar. Você aprende num nível de profundidade maior. E agora que nós compreendemos todas essas coisas, é importante também saber o conceito, conhecer o conceito, aprender o conceito de oposto. O oposto do número 3 é o número menos 3. Em quantidade, é praticamente autoexplicativo. O que é o oposto do 3 positivo? 3 positivo representa ter 3. O que é o oposto de ter 3? Se a gente for utilizar a linguagem financeira, é dever 3. Ou se for usar uma linguagem mais geral, faltar 3. Eu prefiro a linguagem financeira porque é algo que a gente utiliza no dia a dia, fica mais fácil entender no primeiro momento. Então a ideia de oposto é essa. Mas, a rigor, a ideia de oposto ela vem da operação de adição. O oposto de um número é o outro número que eu somo com ele para obter zero. Então, o oposto de 3 é o menos 3, porque quando eu somo o 3 com o menos 3, o resultado é zero. Lembrando que essa soma aqui é a mesma coisa que uma subtração. É o 3 subtraindo o 3. E 3 menos 3 é zero. Sempre quando eu subtraio um número dele mesmo, o resultado é zero. Então, essa é a ideia de oposto. Sempre que você soma um número com o seu oposto, o resultado é zero. E você pode pensar na questão financeira. A pessoa não tem sinal aqui na frente do 3, é porque ele é positivo. Então, a pessoa ganhou 3, gastou 3, o que aconteceu? Ficou com zero. E esta propriedade, esta ideia, ela é essencial. Vai aparecer algumas vezes aqui que fica muito fácil só de bater o olho. Menos 49 somado com mais 49
é zero. Mas não é porque você sabe disso que você não vai fazer os detalhes. Faça os detalhes. E menos 49, somado com mais 49, é zero. E zero vezes x elevado a 12 é zero. Porque zero multiplicado por qualquer número resulta em zero. Então não importa nem quem é x. Mas ao invés de já colocar esse zero aqui direto, faça esses detalhes. Agora, no início do seu aprendizado, isso vai te ajudar muito. Não tenha preguiça. Faça com atenção e boa vontade. Porque se você pula as etapas e faz de qualquer jeito, você não aprende adequadamente. E quando avança no estudo e começa a ficar complicado, você se enrola, se complica. Então, para evitar a complicação que costuma surgir quando avançamos nesse estudo, faça os detalhes agora no início, ainda que seja fácil. Ah, é fácil, eu já sei que é zero. Tem muita pessoa que bate o olho, eu já sei. Até o professor muitas vezes faz esse sinal aqui dizendo que um corta com o outro que dá zero. Tá correto, é verdade. É verdade que isso aqui é zero. Está correto se você bater o olho aqui e perceber que isso aqui é zero. Mas o propósito de fazer o exercício não é chegar no resultado. O propósito principal. É lógico que você quer chegar no resultado. Mas o propósito principal é você desenvolver habilidades mentais. É você aprender as ideias. Você desenvolver essas habilidades. E você simplesmente colocar o resultado, em algumas situações, não ajuda muito. Porque você pode esquecer de alguns detalhes depois de algum tempo. Então agora, no início, eu recomendo fortemente, faça todos os detalhes, ainda que você bata o olho e já sabe, isso aqui vai dar zero. Mas faça os detalhes. Escreva os detalhes. Então eu vou somar os coeficientes. Por que eu vou somar os coeficientes? Porque perceba que são sempre monômios com o mesmo expoente. Isso só vale para quando é mesmo expoente. Então eu vou somar o menos 49 com o mais 49. É claro que o sinal de positivo não precisa ser colocado, mas eu estou colocando aqui para enfatizar. E quando nós somamos um número com seu oposto, aí não precisa nem fazer a conta. Somei um número com seu oposto, o resultado é zero. E como ficou 0 vezes x a 12, isso dá zero, porque quando eu multiplico alguma coisa por zero, o resultado final é zero. Então é importante ter essa clareza, não só entender a minha explicação, mas você repetir esse procedimento várias vezes para memorizar isso. Porque provavelmente o seu professor ou outros professores já disseram isso para você, você entendeu quando foi dito, mas acabou esquecendo ou confundindo alguma coisa. E o remédio para este problema de aprendizagem é justamente este: fazer os detalhes. Fazer com calma, com paciência, com perseverança. É assim que você vai superar as dificuldades. Leva tempo? Leva tempo. Eu estou aqui há mais de 10 minutos falando algo que eu poderia falar em 1 minuto. Menos 34 mais 11. Menos 34 mais 11, você está somando um negativo com positivo, é uma subtração. Pega o maior menos o menor. O sinal é o sinal do maior, acabou. Então, menos que 3 minutos eu consigo falar isso. Mas você já ouviu isso. E possivelmente está esquecendo. Se você está assistindo essa aula, é porque você tem dificuldade com essas coisas. Qual o remédio para superar essa dificuldade? Praticar, repetir. A repetição ela é necessária para você gravar os procedimentos, as informações na sua memória de longo prazo. E não é muito esforço resolver aqui esses 10 exercícios. É muito rápido para fazer isso, mesmo fazendo com todos os detalhes. E é muito importante que isso seja feito
para que as dificuldades sejam superadas. Senão, continua carregando as dificuldades, depois o assunto vai ficando cada vez mais complicado e vai ficando cada vez mais difícil aprender. Então vale a pena dedicar esse tempo, dedicar essa atenção, fazer com calma, sem pressa e escrever os detalhes. Inclusive, quando é uma continha um pouquinho mais trabalhosa, monte a conta. 34 menos 11 dá até para fazer de cabeça, mas eu não recomendo. Monta a conta. Se você tem dificuldade, se você erra alguns detalhes na sua prova, monte a conta. Podemos trabalhar em algum momento, o cálculo mental, aprimorar isso, mas mesmo que você faça o cálculo mental muito bem, ainda assim, na prova eu recomendo, escreva as contas, faça as contas por escrito com todos os detalhes. Porque quando você escreve, a chance de errar é menor. Quando você faz de cabeça, a chance de errar é muito maior. Mesmo quem faz a conta muito bem feito, de cabeça. Erra muito mais quando faz de cabeça do que quando faz escrevendo. Então, para criar esse hábito de escrever as contas, monte as continhas. Tem uns números grandes aqui, que é importante montar as contas. E por enquanto agora é só praticar. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a cada um de nós e que estejamos sempre sob a graça de Deus. Muito obrigado.